Olá Brasil, olá meus amigos capixabas aqui do estado do Espírito Santo. Eu sou Dudu Lima e gostaria de me pronunciar a respeito do decreto do lockdown anunciado agora há pouco pelo governador do estado, Renato Casagrande, mediante a situação que estamos vivendo com a pandemia do Covid-19. Dizer que é muito triste a gente, como cidadão, ter que se submeter a uma medida dessa. Pela segunda vez, o governo do estado fecha o estado, e ocorrendo isso pela segunda vez, eu considero como um grande fundamento para a irresponsabilidade do governo, porque uma vez que nós já tivemos o lockdown no ano passado, logo nos primeiros meses, onde os números da pandemia começaram a se movimentar de forma preocupante. Tivemos um lockdown, o estado fechou, ficamos em nossas casas, e depois que tivemos esse primeiro lockdown, a expectativa era de que o governo do estado tivesse as medidas necessárias para que isso não voltasse a acontecer. Uma das medidas necessárias que o governo do estado poderia adotar é o hospital de campanha. Foram inúmeras indicações, foram inúmeras propostas para a instalação do hospital de campanha. Eu quero aqui citar duas indicações que seria muito bom se o governo tivesse atendido. Uma, foi proposto um hospital de campanha ser construído no pavilhão de Carapina, uma área muito boa que temos aqui na cidade de Serra. Inclusive apresentado um projeto já com tudo definido, só para o governo executar, mas essa indicação foi desprezada. Uma outra indicação que foi feita foi o Hospital Materno Infantil, uma obra recentemente entregue aqui na cidade de Serra, uma mega estrutura pronta, só mesmo para colocar os equipamentos, colocar o necessário para funcionamento, onde o governo do estado poderia ter utilizado essa estrutura que foi entregue da prefeitura de Serra para o governo do estado. E nós temos hoje ali um espaço ocioso, um espaço fechado, um elefante branco que está fechado, com todas as condições hospitalares para se fazer um hospital de campanha, sem a necessidade de ter gastos com tendas igual houve em alguns outros estados. Mas essa medida também foi desprezada pelo governo do estado. A situação, aparentemente, quando essas indicações foram recusadas, o estado alegou que a situação estava estabilizada e que não tinha necessidade de fazer hospital de campanha, porque a situação do estado estava estabilizada, estava controlada, então não tinha necessidade. O estado tinha o aparato necessário para tocar o trabalho de prevenção e de combate ao Covid-19. A exemplo disso, o governador do estado trouxe recentemente 36 pacientes de Manaus. Gente, um local onde hoje se encontra ou se identifica os mais tipos de variantes da Covid-19. O governador Renato Casagrande trouxe 36 pacientes para mostrar para o Brasil que estava dando lição de moral no presidente da República. Se o presidente não faz, eu vou fazer. Gente, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Quando que um estado que está na beira do colapso, como que um estado que está trabalhando no seu limite aceita abrir mão de um percentual de suas vagas para favorecer a um estado
que não é nem vizinho, tá lá do outro lado do Brasil. Sabe, eu não tô aqui fazendo uma fala que pode ser até interpretada como falta de humanidade, né? Da minha parte, por, nossa, mas você tá questionando que trouxe dos pacientes de Manaus. O governo federal teve todas as medidas necessárias de apoio a Manaus. Mas o governo do estado, o governo estadual, tem a sua responsabilidade. E ele tem que fazer aquilo que lhe compete, como o governo federal fez, mandando os recursos, assim como mandou aqui para o estado do Espírito Santo. Até hoje nós não sabemos o que foi feito com os 69 milhões de reais que foram destinados para a cidade da Serra. Nós não sabemos. Sabemos que a prefeitura da Serra, na gestão do prefeito Aldifas, alugou um hotel para os idosos ficarem, né? Na faixa de R$1 milhão. 800 mil a R$1 milhão foi o contrato de aluguel com esse hotel. E borrifadores de cloro, que foi uma invenção de moda que não sei quem teve essa ideia maravilhosa, colocado no terminal, colocado em frente à UPA, mas que alguns dias depois já tinha sumido tudo. Por quê? Comprovado que os borrifadores de cloro não tinha nenhuma eficiência. Foram-se lá mais de R$200 mil gastos com borrifadores de cloro. Gente, essa conta não é o cidadão que tem que pagar. Não sou eu que tenho que pagar essa conta, porque eu estou fazendo a minha parte. Eu estou respeitando as medidas de prevenção nos ajuntamentos que nós fazemos, principalmente na igreja, o limite de pessoas, as medidas de prevenção. Usamos o cloro, usamos o aferidor de temperatura, disponibilizamos as máscaras, o distanciamento social. Nós estamos fazendo a nossa parte, o cidadão está fazendo a nossa parte. Agora, o governador do estado, do Espírito Santo, está querendo atribuir à população a culpa da sua irresponsabilidade por não ter tratado com a seriedade que o assunto merecia lá atrás, quando tivemos o primeiro lockdown. Então eu quero aqui deixar a minha nota de repúdio, eu quero deixar aqui a minha manifestação por não concordar com essa medida. Se eu tivesse aqui um nariz de palhaço, eu estaria fazendo esse vídeo usando um nariz de palhaço, porque é assim que eu me sinto com relação às atitudes do governo do estado do Espírito Santo, assim como as atitudes de alguns outros governadores pelo Brasil afora, né? Eu não aceito esse lockdown, não aceito pagar essa conta, É claro, como um cidadão de bem que segue as leis, que segue as normas, né? Não vamos ser revolucionários nem vândalos a ponto de ir contra uma medida que foi estabelecida, mas que fique aqui registrado em opinião o meu repúdio a essa atitude. E eu quero deixar bem claro a grande irresponsabilidade desse governo do estado. O estado está pagando pela irresponsabilidade de um governo. Fica aqui a minha fala, e que Deus nos abençoe nesses 14 dias que iremos passar, que não seja feito nenhum tipo de projeto, plano ou estratégia, né, para mais uma vez colocar a situação nessa situação difícil, deplorável, que nós chegamos mais uma vez de ter que fechar tudo, parar tudo, comércio parando, empregos aí, pessoas que nem sabem o que vão fazer no final do mês porque não vão ter o salário, ou porque vão ter o seu salário reduzido porque trabalharam só a metade do mês, né? Isso é um absurdo. Isso é que é a falta de humanidade. Então fica aqui a minha opinião, e que Deus abençoe o Espírito Santo, Deus abençoe o Brasil.